Olá, hoje aqui no estande da Rio Bravo, na XP Expert, estamos com o Luiz Felipe Dávila, fundador da CLP, Centro de Liderança Pública, cientista político e coordenador geral da campanha de presidência do Geraldo Alckmin. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, na sua agenda que deve estar bastante atribulada durante esse período. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A primeira pergunta que eu queria te fazer é um diagnóstico de como a gente chegou até aqui. O Brasil, talvez começando do impeachment, para a gente não voltar tão mais para trás, a gente teve impeachment em 2016 e chegamos hoje com uma polarização diferente. A gente já teve polarização em outras eleições, PT e PSDB desde 2002, mas a polarização hoje parece mais aos extremos. Qual o seu diagnóstico de como a gente chegou até aqui? Bom, primeiro, a polarização ela é um reflexo de uma sociedade que está esgarçando a credibilidade da política e das instituições. A intolerância é um sentimento muito ruim, porque, na verdade, você transforma o seu adversário no inimigo a ser derrotado ou eliminado. E isso não é a democracia. Então, nós estamos entrando num período muito complicado. Esse esgarçamento da credibilidade das instituições é fruto, sim, desses anos no qual o governo do PT esgarçou a credibilidade, não só com os escândalos de corrupção, mas com o aparelhamento do Estado, com a pior recessão econômica em 120 anos do Brasil e com 13 milhões de desempregados. Então as pessoas passam a não confiar mais na democracia, o que é um grande perigo para as instituições democráticas. Então essa eleição, ao meu ver, é a eleição mais importante da história do Brasil moderno, porque no fundo ela vai determinar se nós queremos continuar com o modelo democrático funcionando ou se nós vamos questionar inclusive a própria existência da democracia, que é o que acontece com as candidaturas Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, de certa forma. Então, é uma eleição que nós vamos testar o nosso espírito cívico, se a democracia ainda é um bem que nós entendemos como fundamental ou se é um bem que, na verdade, nós estamos cansados disso e vamos para uma escolha populista. Agora, é bom lembrar as pessoas que não viveram isso. Eu vejo que nós temos uma geração de jovens que não passou pelos processos traumáticos da nossa história, né? Eu tenho 55 anos, eu me lembro quando eu tinha 17 anos, 16 anos, que era a época da ditadura. Depois nós tivemos a luta das diretas já, por eleições diretas no Brasil em 84. Depois nós tivemos a primeira eleição indireta, que foi Tancredo Neves, a presidência da República, que morreu antes de assumir o poder, que caiu na mão de um vice, que foi um desastre, que foi o governo Sarney, que acabou culminando na eleição de Fernando Collor de Mello. E hoje eu vejo essa eleição muito parecida com o que foi Collor e Lula em 89. A minha próxima pergunta seria que momento na história que você faria um paralelo com a situação atual? É 89? 89, porque havia esse esgarçamento da democracia, nós tínhamos uma inflação com mais de 2.000%, ou seja, 60% ao mês, um descrédito total dos partidos, da democracia, e todos os candidatos de centro acabaram pulverizando o voto numa eleição muito fragmentada, e nós acabamos com dois radicais, de certa forma, naquele tempo, que era Lula e Fernando Collor de Mello, né? E foi um desastre, porque a primeira atitude do Collor para acabar com o que ele achava que era o grande problema brasileiro foi confiscar o dinheiro de todos os brasileiros, com um programa absolutamente antidemocrático, que ali sim já começou o desgaste de Collor, que culmina no impeachment, né? Então, assim, nesse período de história do Brasil, vamos dizer, da redemocratização de 85 até agora, na verdade, nós tivemos um pequeno período de paz, que foi os governos Fernando Henrique, né, 94, 98, 98, 2002, e o primeiro mandato do Lula. E dali para frente foi de novo essa lenta degeneração do funcionamento da democracia. Para quem não sabe, o Luiz Felipe tem livros muito bons sobre a história do Brasil. Eu gosto particularmente do livro Você Pega os Líderes e Monta, eu esqueci o nome, você pode me lembrar. Caráter e Liderança. Exatamente, acho que vale a pena quem quiser ler, é um panorama histórico muito legal da democracia e da história política brasileira. A próxima pergunta é sobre, então vamos lá, 89 e hoje são dois momentos parecidos. Em 89 a gente tinha uma democracia nova, novíssima, certo? Era a primeira eleição
porque o Tancredo morreu, exatamente que as pessoas foram às urnas, votar no seu presidente. E hoje a gente tem um impeachment que foi uma fratura social política que deixou umas divisões nas sociedades. A gente teve o governo Dilma, principalmente o segundo, mas o final do primeiro, que exagerou ainda mais aquela intervenção, aquele aparelhamento do Estado brasileiro. Como você compara nos dois movimentos as instituições da democracia? Onde está mais fraco hoje ou estava mais fraco em 89? Olha, Evandro, o principal sintoma é, enquanto nós acreditarmos em aventureiro, em populismo, significa que nós não acreditamos nas instituições democráticas. Então, na verdade, o paralelo é que nós novamente, apesar de sairmos de um período traumático de um governo populista que nos trouxe a recessão e o maior desemprego, nós ainda acreditamos que uma outra forma de populismo no outro extremo vai resolver a questão do Brasil. E não vai. A questão do Brasil são reformas institucionais para fortalecer as instituições. Enquanto nós não acreditamos nas instituições, nós acreditamos em Salvador da Pátria, o Brasil ainda tem uma democracia muito imadura. Então, infelizmente, eu vejo... existe uma frase muito interessante do escritor francês que eu gosto muito, que é o Marcel Proust, que ele fala: é mais fácil viver na irresponsabilidade de buscar alternativas aventureiras do que na responsabilidade de encontrar as mudanças de comportamento e cultura que nós temos de fazer. Então, ou seja, enquanto nós acreditarmos que a falsa procura é mais importante do que a responsabilidade de encontrar, nós não vamos sair infelizmente, desse marasmo. E o que essa aventura, esse populismo trouxe ao Brasil? O Brasil cada vez perdendo mais a sua relevância internacional. Há 30 anos atrás, nós éramos mais ricos que a China, que a Coreia do Sul, que todos os países emergentes. Hoje nós já fomos ultrapassados por todos esses países. Então, quantas oportunidades nós estamos deixando passar? E ainda mais, no caso aqui da Rio Bravo, que são pessoas que investem, que querem abrir seus negócios, investir em setores no Brasil. O que acontece em governos populistas não é o triunfo do talento, não é o triunfo da meritocracia, é o triunfo de quem é amigo do governo. Você só vai se dar bem no regime populista no Brasil se você é amigo do governo. Aí você vai ter reserva de mercado, aí você vai ter... empréstimo mais barato. Exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa que distorce, e isso vai fazer com que haja um êxodo de talentos brasileiros para outros países. Então, assim, a defesa da democracia ela é fundamental, inclusive, para o sucesso e o êxito dos talentos brasileiros aqui. Porque senão as nossas pessoas talentosas vão embora daqui, porque aqui ou você vira amigo do governante ou você não vai ter chance de se sair bem no Brasil. Uma pessoa que tem feito muito esse discurso é o Pércio Arida, que está assessorando o Geraldo Alckmin. Talvez, acho que se tem uma pessoa que claramente já entrou maior, já está saindo da eleição maior do que entrou, acho que é o Pércio, por tudo que ele tem dito e está fazendo para o Brasil. Mas ele está falando de forma muito técnica. Tudo bem que ele tem um papel de falar para os economistas, para o mercado, para os empresários, mas como está sendo passar isso que você disse aqui para a gente, para a população em geral? Como é que está sendo essa comunicação durante a campanha? Olha, nesse período que nós demonizamos a política, o que acontece? Nós passamos a não crer mais na política, mas a política é tudo na nossa vida. É a política que vai dar liberdade para nós empreendermos, é a política que vai dar segurança jurídica para investirmos no Brasil, é a política que vai dar a previsibilidade e a estabilidade que o governo precisam dar para que nós possamos gerar emprego, aumentar a renda e investir no país. Ou seja, então nós demonizamos, na verdade, a essência do que é o que vai trazer a confiabilidade, a previsibilidade e a estabilidade que o Brasil precisa para nós podermos investir, fazer a economia crescer, gerar emprego e renda. Então, a demonização da política, de certa forma, é um tiro no nosso pé, porque nós achamos que é fora da política que nós vamos encontrar soluções e não por meio da política. Então, eu acho que esse é o grande drama dessa eleição. Eu acho que ainda nós temos aí 3 semanas até a eleição, e são 3 semanas que nós precisamos tirar as pessoas do seu sonambulismo e ilusão com o populismo e fazer com que haja uma união do centro, dos defensores da democracia em torno da candidatura hoje de Geraldo Alckmin, que é o que tem mais chance de vencer a eleição e passar para o segundo turno e vencer tanto o Bolsonaro quanto o Fernando Haddad.
nessa questão da comunicação de tudo que estamos discutindo aqui para a população, o Estado de São Paulo governado pela quarta vez pelo Geraldo Alckmin, certo? Ele assumiu como vice do Covas quando faleceu, teve um mandato inteiro, outro mandato inteiro e agora um mandato praticamente inteiro. O Estado de São Paulo é claramente, quando a gente olha nas estatísticas, e até para quem mora aqui, visita aqui bastante, um dos melhores estados do Brasil. A criminalidade de São Paulo caiu absurdamente nos últimos vários anos. Por que mesmo em São Paulo o governador Geraldo Alckmin não está conseguindo espalhar sua mensagem para a população? É interessante, né? Parece que as pessoas cansam de bom governo às vezes, né? Querem mudança por querer mudança. São Paulo é governado há 24 anos praticamente pelo PSDB. E veja só, como você bem disse, nós temos o melhor estado em tudo, em segurança, em educação, em ambiente de negócio, em economia. E mesmo assim as pessoas, não, acho que dá para fazer outra coisa diferente. Bom, é só ir para qualquer outro estado brasileiro que nós vamos ver o desastre, o que são as estradas, o que é a criminalidade, o que é a insegurança. O sucesso de São Paulo nesses 24 anos não é nada mais do que um bom governo democrático, é a continuidade de boas políticas públicas. Não se diminui criminalidade de 13 mil, no quase nós chegamos a ter 13 mil mortes por cada 100 mil para 3 mil, do dia para a noite. É o fortalecimento das instituições, é Polícia Civil, Militar, Ministério Público, funcionando, trabalhando harmoniosamente no combate ao crime. Então, na verdade, São Paulo é o exemplo para o resto do Brasil, quando as instituições funcionam, como isso se transforma em bom governo, em boa política pública para as pessoas. Então aqui é um pouco de fadiga de material que nós temos, né? É a história da renovação, mas em São Paulo nós precisamos estar garantindo uma coisa, não importa quem será o governador de São Paulo, se vai ser o João Dória, se vai ser o Paulo Scaff, aqui as instituições funcionam e não há aventura. Então, por mais que haja uma mudança de liderança em São Paulo, as boas políticas públicas em São Paulo continuarão. Concordo. Infelizmente não parece ser o mesmo para o Brasil. A gente já viu o que aconteceu nos últimos anos do governo Dilma. E como está a sua expectativa, faltando 3 semanas para a eleição, 2 semanas e pouco, de uma concentração dos votos numa candidatura de centro viável que possa ir para o segundo turno? Ainda tem esperança? Sim, ainda há esperança, no sentido de que, primeiro, começou já um movimento, as pessoas, eu vejo o número de pessoas que nos procuram apavorados com o que pode acontecer no Brasil. Então, eu acho que esse sentimento de temor é o primeiro sentimento para mobilizar as pessoas em torno de uma conscientização maior. Segunda coisa, que a eleição no Brasil, nas últimas eleições, nós vimos que ela é definida na reta final, na última semana, nos últimos 4, 5 dias. Nós tivemos isso com o caso do João Dória em São Paulo. Sim. Tivemos agora recentemente no governo de Tocantins, que quem estava em primeiro e segundo não foi nem para o segundo turno, né? Então a nossa perspectiva é que 10 a 15% do eleitor pode decidir o voto nas últimas 48 horas. Então ainda há muito jogo para jogar. Mas eu acho que o nosso papel cívico hoje é se mobilizar as pessoas, mostrar qual é o grande risco que nós corremos como país, para que nós possamos nos unir em torno da defesa da democracia. Acho que a coisa mais importante agora é a defesa da democracia. E quem representa mais essa defesa da democracia hoje, com chance de vitória, é Geraldo Alckmin. E eu gostei quando você começou a falar no seu diagnóstico de que o esgarçamento do tecido social durante o final do governo PT, principalmente a partir do segundo Lula, foi o que gerou essa polarização nos extremos, sim, ou seja, o surgimento de um candidato de extrema-direita. Você acha que se esse candidato de extrema-direita ganhar, vai acontecer alguma coisa parecida, no sentido que pode favorecer o retorno da esquerda, de uma extrema esquerda no futuro? É difícil saber como que vai degenerar. A única coisa que a gente sabe é que vai degenerar. De que forma, como é que vai ser, quais serão as reações, é difícil prever. Mas uma pessoa que não tem base no parlamento, que teve uma carreira na vida do parlamento, nunca conseguiu negociar uma medida importante, nunca foi líder do partido, ou seja, mostra uma total inabilidade para poder conduzir o país nisso. Então isso vai suscitar uma crise institucional. Como nós vamos sair dessa crise institucional depende dos outros players desse sistema, dos partidos políticos, da Suprema Corte, né? Só para dar um exemplo, que eu acho que pode ser uma das alternativas, em 63, a saída, quando o presidente
Jânio Quadros renuncia e assume o João Goulart, o parlamento é que liderou a reação criando o parlamentarismo. Sim. Pode ser que amanhã o Bolsonaro ou apronte uma ou duas, na terceira ou segunda que aprontar, o parlamento se una, aprove uma emenda, mude o sistema de governo, vamos para o parlamentarismo e isso diminui fortemente o poder do presidente da República. Essa pode ser uma das coisas. Uma positiva até. Essa é a melhor de todas, é a menos traumática de todas. Mas eu espero que até o dia 7 de outubro a maioria dos brasileiros caia na real, entenda que o que está em jogo não é uma mera eleição, é o futuro do Brasil, é o futuro da democracia, é o futuro do país que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos e para os nossos netos. A gente quer deixar um país onde eles poderão suceder, ter êxito nesse país por causa do seu talento, da sua competência, de um clima de competição, ou nós vamos querer deixar um país como nós herdamos dos nossos pais, um Brasil dividido em termos política, não só politicamente, mas pior, dividindo a nação entre quem defende o autoritarismo e a democracia, que é uma luta traumática, longa, que faz o país sangrar durante muitos anos. No Centro de Liderança Pública, você, entre outras coisas, capacita pessoas interessadas em servir bem o serviço público, o país, principalmente municípios, no interior Estados e municípios. Estados e municípios. O que você acha que é o principal que você passa lá no centro para esses administradores públicos que podem fazer eles se tornar bons gestores públicos? Bom, primeiro é uma delícia poder trabalhar no Brasil com gestores públicos que querem fazer a diferença. Eu acho que esse é o maior prazer que todos nós que trabalhamos no Centro de Liderança Pública temos. Trabalhar com governos municipais, estaduais, secretários, governadores, prefeitos e ver como tem gente boa no setor público brasileiro, como tem gente que está ali pela causa nobre, que está ali para transformar a vida das pessoas, para melhorar a qualidade da política pública. Duas coisas importantes que ficam. Primeiro, a melhoria da qualidade da gestão pública. A gestão pública vem melhorando muito. Sim. Existe hoje uma consciência importante de avaliação de programas, de métricas, de formação e qualificação das pessoas para servir o setor público. Então isso é muito bom. O segundo ponto é que não adianta só questão da gestão para mudar a política no Brasil. Nós precisamos fazer mudança de cultura, de valor. E isso é traumático. Em qualquer coisa, é traumático na nossa vida, é traumático na vida de uma instituição privada e de uma instituição pública. Sim. O Brasil precisa rever valores, precisa rever crenças, porque se nós não fizermos isso, vai ser difícil mudar o país. A crise que nós estamos vivendo, Evandro, é isso. Nós temos que rever nossa crença e deixar de achar que são pessoas, líderes populistas e carismáticos que vão resolver o nosso problema. Então essa é uma mudança cultural importante que ainda nós temos de fazer para que o Brasil possa trilhar o caminho da democracia com segurança e estabilidade. Ótimo. Acho que para o nosso tempo de hoje, infelizmente, acabou. Luiz, de novo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo seu trabalho público no Brasil hoje. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado.